Hospital do Americano. Você estava preparada com o quê? Para quê? Para encontrar aquele sucesso e disparar para cima? Não, na verdade, assim, quando eu falei, o Emílio da minha cidade foi, né? E aí eu pensei, vou mandar minha fita também. Acho que ano que vem eu vou acreditar nesse sonho, eu vou mandar. E mandei, foi uma coisa assim, passei por todo um processo seletivo, acreditei, porque as pessoas que me conhecem na minha cidade sabiam. Falei, quando eu fiz a minha fita, eu cheguei com os amigos, eu falei, eu mandei a minha fita, eu tenho certeza, eu vou entrar. E eu falava com essa convicção. Então, se você tiver a oportunidade de conversar com pessoas na minha cidade, elas não acreditavam meu otimismo nisso. Eu acreditei nesse sonho. Marcela, e aquela história de que você seria amiga da esposa do Galvão Bueno, que é comentarista esportivo da Globo? Você entrou por uma indicação dele. Era mesmo? Era amiga dela? Não, na verdade, assim, Lu, eu já trabalhei numa época em Londrina como vendedora da loja da minha tia da Recos. E fui vendedora por anos. E a Desirê era, assim, cliente da minha loja, da loja da minha tia na época. E é claro que eu a conhecia, mas eu não era amiga dela íntima. E é claro que por ter o Galvão Bueno na nossa cidade, que é um prazer, uma pessoa maravilhosa, encantadora, que eu sempre gostei dele como... Doutor esportivo. Claro, então é um prazer. Mas eu nunca tive contato nem com ele, nem com ela, como colocaram. Mas também é uma indicação, se você não fosse boa, não ia dar certo. É o que o Coronel falou, é uma conjunção entre oportunidade, Claro. o grau de talento, ou talento para alguma senão não coisa. estaria eu. Porque senão Quem não é tem Marcela como. na hora Mas e o saldo hoje? Assim, Peraí, segura. Daqui a pouco ela responde essa, que agora a gente vai para Buba. Dá um respiro. Vamos lá, deixa ela tomar um ar. Calma, Liliane. Vamos pra Buba agora, tá no paredão, vambora. Durante o programa, Buba era gente boa, calmo, centrado e sereno. Mas não tinha carisma, não. Na casa, manteve laços estreitos com Zulu, Dourado e Eduardo, com quem formou a Turma do Bocó. Desafetos declarados dos super pobrinhos. Quando sentia saudade da namorada, recorria aos patinhos de pelúcia, que coisa estranha, que ganhou dela, com cheirinho de perfume e tudo mais. Ele ficou confinado na casa durante 43 dias. Foi o sexto eliminado, com 66% dos votos contra a Juliana. Buba, essa história de divisão entre ricos e pobres, aconteceu mesmo? Óbvio que não. Não aconteceu para quem assistiu o programa. Por quê? Porque eu venho de uma família humilde. Por que aconteceu para os que assistiam o programa? Porque, na minha opinião, o que houve lá dentro foi uma distinção cultural, não social. É nesse sentido que eu estou falando. Eu venho de uma família humilde, mas eu não me coloquei numa posição de engolir aquela situação. Eu busquei. Então, é muito fácil falar, eu não tive oportunidades a gente cava na vida. Então, lá você via muito claramente como um exemplo forte disso o Tiago, um menino muito humilde, que muitas vezes conversou comigo sobre oportunidades de negócio na vida. Indiquei alguns livros para que ele lesse a hora que ele saísse. Foi um dos ganhadores, que esteja empregando aí bem esse dinheiro que ele ganhou. Mas não existe a distinção ricos e pobres. Isso aí foi uma coisa criada por eles mesmos, até um esquema de preconceito. Quando nós estávamos conversando sobre alguma coisa interessante, de repente não existia forma deles participarem daquilo. Eu muitas vezes tive a oportunidade de estar num ambiente onde eu não conhecia do assunto, que eu ficava em silêncio, mas pelo menos aprendendo. Claro. Entendeu? Então, às vezes, você coloca numa situação que você mesmo quer se manter na ignorância. Isso é um problema seu. Você ficava olhando muito a foto e os objetos que ganhou da sua namorada por saudades ou porque você sabia que ela estava te assistindo? Quando eu fui para a bancada do Big Brother, eu ainda não conhecia a Dili. Aliás, quando eu mandei a fita eu não conhecia a Dili. Quando eu fui para a bancada do Big Brother, nós já estávamos namorando há pouco tempo. E me perguntaram o que eu sentiria falta lá dentro. Eu falei, eu vou sentir falta de celular, relógio, internet, informação. Nunca falei em momento nenhum que eu sentiria falta das pessoas. A Dili foi alguém que foi até de certa forma explorada, porque eu realmente gosto muito dela, tanto é que foram 50 dias de Big Brother, 7 dias de confinamento, 43 dias na casa, 96 dias de prisão e a gente tá junto. Dos 9 meses de namoro, 4 nós estamos realmente juntos, o resto foi brigando para estar junto.
Luciano, eu queria conversar com o Buba, mas não diz respeito ao Big Brother, viu, Buba? Certo, tranquilo. Mas com o episódio que você passou recentemente, com a saída do Big Brother, inclusive, que diz respeito às drogas, eu gostaria que você me nos contasse. E é direto, né? Porque eu quero saber. Né? A gente noticiou, torcemos, queremos Legal. saber. Não sei se você é vilão, se você é vítima. Eu gostaria que você se eu fosse vilão, eu estaria preso. Vamos colocar então o tema, porque eu acho que a gente tem um tema justamente sobre isso. Vamos direto que é polêmico, sem dúvida direto nenhuma. pra bomba, né, Liliane? Vamos embora. Solta. Bomba! Buba foi preso no dia 26 de abril de 2004, após desembarcar no aeroporto de São José dos Pinhais. 18 comprimidos de êxtase e cerca de 50 gramas de maconha foram apreendidos com ele. O empresário e a namorada, Dirliane Siqueira Macchese, voltavam a Curitiba em um voo proveniente de Belo Horizonte. O casal recebeu voz de prisão de um policial federal quando Buba pegou uma mala no guarda-volumes do aeroporto. E aí, Buba? Bom, primeiro que tem algumas informações aí meio desencontradas Então, com relação a essa situação. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, primeiro que o meu processo é um processo público, em primeiro lugar. Juridicamente eu não vou falar nada, porque eu ainda estou respondendo por um processo de tráfico, que já é mais um absurdo. Mas de qualquer forma o processo é público para qualquer um que queira buscar esse processo e verificar a veracidade dos fatos. Tem aqui, eu estou à a gente pegou pelo disposição. jornal. Como? Mas o papel engole tudo, né? O papel aceita tudo. Mas então você pode contar o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, nós tínhamos ido compromisso do aniversário do Dudu em Belo Horizonte. Ele já tinha comprado as minhas passagens, as passagens da Dília ainda não. E nós estávamos naquele vai e não vai, porque ela já estava desde o dia 20 de março, mais ou menos, tendo crise de sinusite constante. Muita balada, a gente estava em muita festa. E a gente decidiu não ir mais. Tanto é que na quinta-feira à noite ela foi hospitalizada, quase hospitalizada por esse problema. Na sexta-feira de manhã ela acordou melhor, nós resolvemos ir. Nós viajamos de última hora. O voo era para nós estarmos no aeroporto às 3h20, mais ou menos. Buba, desculpe interrompê-lo. Claro. Antes de você falar qualquer coisa, eu lhe pergunto, aos 18 comprimidos de êxtase, as 50 gramas de maconha, você 18 gramas de maconha. 18 gramas. Qual era o número de comprimidos certo? 18 comprimidos. E isto é verdade? É verdade. Pertenciam a você? Pertenciam a nós dois e nós nunca omitimos isso em momento nenhum, mesmo no flagrante policial. Ocorreu que... Peraí, enfim. conta lá a história. Então aí vocês foram viajar. Aí nós fomos viajar. Só que a gente chegou atrasado em casa, foi uma correria para fazer as malas, eu acabei pegando a medicação dela, junto com aquele estojinho que tava o êxtase, né? E você tinha esse estojinho que você guardava e vocês usavam, hein? Eu deixava em casa quando eu recebia isso. E você usava, você é usuário? Nunca negamos isso em momento nenhum. E qual frequência? Era assim, fim de semana? Isso aí já faz parte do processo jurídico, eu gostaria de não continuar. Mas eu te digo assim, para não ser deselegante. Não, eu entendo. 3 a 4 vezes por semana, dependendo da quantidade de festas que a gente participava. Quer dizer que eu não quero ficar centrado só em você, viu, Buba? Mas eu acho que a sua presença hoje aqui faz muito importante. Para esclarecer isso e inclusive o uso de drogas. Não só a sua vida, não, porque imagina, ninguém quer também, colocar né, o dedo richo em você, né? Nada disso. Mas para dizer o seguinte, essas festinhas são alimentadas realmente por drogas? Porque toda vez que eu falo isso, parece que eu sou uma louca. Sempre tem gente que fala, imagina, como é que é isso? Aí quando você fala assim, olha, realmente tinha muita balada e precisava usar droga. É assim que funciona? Acontece, eu não vou dizer que não. Seria hipocrisia da minha parte dizer que não. Não só nas festas, meio artístico, em todos os cantos existe a droga. A ligação entre festa, aliás, é ancestral, desde os gregos, sionismo, vinho, bebia, e Baco, etc. Lógico. Agora, a ligação direta entre o fenômeno de celebridade e droga, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Não é só essa classe, se é que isso é uma classe, que está
passível de se envolver com drogas. Hoje à tarde, no programa dessa mesma emissora, foi dito isso muito bem. Médicos tendem a se envolver com droga-adições do tipo medicamento para sobreviver a plantões. População que gosta de reggae tende a se envolver mais com maconha do que a cocaína, que altos executivos gostam para aumentar o seu glamour, o seu poder. Então, cada grupo social tem potencial de... Viu um alto executivo aqui, o dono da emissora, é ele não, hein? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, existe uma recorrência em certos grupos de um tipo de droga. A droga do cigarro é recorrente, sei lá, em cursinhos universitários. Mas desculpa, doutora Carolina, eu tenho que discordar de uma coisa. O êxtase não é uma coisa frequente. Chegou e tomou espaço. É isso que eu quero chamar de determinado grupo social. Porque custa mais, porque custa mais do que a maconha e o crack. Não sei o quê, não sei o quê. Eu só estou falando a localização social de cada droga. Então, o que não significa que cada grupo dessa droga vai usar. É isso que os artistas reclamam. Não é porque eu frequento uma festa desta que eu estou sujeito, mas eu sou necessariamente ou compulsoriamente um assíduo o Buba disse que você falou que você usava 3, 4 vezes por semana. Não, dependendo da festa. Dependendo se ele ia ou não. Dependendo do pique. Ele disse que era usuário, ele não quis entrar. Você está dizendo? Qual que você usava? Usava maconha e êxtase. Você usava maconha e êxtase. Buba, veja você. Esporadicamente, que fique bem claro, eu sou o tipo do cara que durante a minha vida toda eu fumava quando eu queria, usava quando eu queria. Fumava não só a maconha, como tabaco, qualquer tipo de droga, eu sempre tive um controle muito grande sobre isso. Você acha que você não era dependente de drogas? Obviamente, tanto é que... Não era? Não, nunca foi. Dependente é alguém que depende daquilo para viver. Mas É isso que eu ia perguntar, não é nada. Os 43 dias na casa lá. Tanto é que eu fiquei 50 dias. 7 de confinamento, mais 43 na casa. Fiquei Buba, eu já vi, dias dentro da penitenciária. Deixa eu só fazer uma colocação. Só para não deixar no ar um equívoco. Eu recebo 200 viciados às terças, 200 às quintas há mais de 30 anos. Com um psicólogo clínico eu trato deles. E todos eles, mesmo um médico, meu paciente que faz 2 meses que cheirou cocaína, teve uma overdose e se suicidou. Faz 2 meses isso daí. Quando ele começou na maconha lá atrás, também ele achava que não era dependente. Então, lógico, você está aqui falando com orientação do seu advogado, você tem todo o direito de fazer toda a sua defesa. Eu só quero fazer uma colocação que um dia, com todo o direito que você tem, você é uma pessoa do bem, mas um dia eu vi a sua irmã querida também, que lhe ama, que eu percebo que ela ama. Quando ela pedia para você, dizia, ela comparava você com o Marcelo Antoni, dizendo por que o Marcelo teve um tratamento bom e o Buba está preso. Eu achei, com todo respeito a você e a essa querida sua irmã, o que nós tínhamos que falar, eu achei que o enfoque que ela estava dando era absolutamente equivocado pelo seguinte: parabéns que ela lutar por você, mas o que ela tinha que estar preocupada era a primeira coisa: será que o Buba entende que ele está na cadeia por causa das drogas? E ele está preparado? A prioridade da sua vida, meu modo de ver, lógico, respeitando você, é que você deixasse da droga. Segunda prioridade, deixar da droga. Terceira, deixar da droga. Eu falei, é isso que ela tem que estar preocupada. Senão ele vai entender que ele está preso por um erro judiciário, a polícia foi arbitrária e a droga não faz mal nenhum. Não sei, Buba, é uma colocação minha. Como é que você vê isso que eu falei? Veja bem, eu entendo bem o que o senhor falou e falou muito bem. Eu acho que o exemplo que eu dei foi um mau exemplo. Eu dei muitos bons exemplos dentro da casa do Big Brother. E esse exemplo que eu dei foi um mau exemplo. Por esse lado mesmo eu vejo que a prisão me serviu como uma coisa boa, como um bom exemplo. Ter deixado de usar. No momento em que você está dentro de um ambiente onde você passa a tomar comprimidos assim em festas, você não... Os meus amigos falavam, você está diferente, Buba, você não é mais o Buba de antes do BBB. E eu não admitia. Eu vou voltar à minha pergunta, vou insistir. Entendeu? Porque, Buba, você fala assim, ó, eu quero saber exatamente quando foi o seu encontro com as drogas. Porque você fala assim, eu ia pra balada e não pode falar isso. Inclusive, tem uma veja bem, eu tomei droga, o êxtase, eu experimentei no dia 28 de fevereiro. E eu tomei a última vez dia 20 de abril. Motivado por quê? Aqui.
Você achou que você ia ficar mais Peraí, E maconha? Quanto tempo você fumava maconha, Buba? É possível falar isso ou não? Não, eu experimentei maconha com 20 anos. Você se acha dependente, Buba? Como? Você se acha dependente? Não, já disse que não. Só um instantinho, gente, que tem uma pergunta do povo de São Paulo, justamente por isso. Buba, você sempre usou drogas? Aí, ó. Não, já respondi que não, né? Sempre não, sempre é muito forte, né? De qualquer jeito, talvez seja sintomático e definitivamente eles podem se referir a você. Eu não me refiro de forma alguma a você, mas a situação de grande estado de poder e de excitação, a necessidade de algum tipo de droga. Seja necessidade, isso não significa que ele tem uma credibilidade para fazer isso. Mas, em casos de alta excitação, as pessoas têm que tomar drogas para dormir. Em casos de alta excitação, a pessoa às vezes toma droga ou usa droga para manter-se excitado por dias a fio em festas e festas. Então, qualquer tipo de situação limite, além dos ciclos naturais do ser humano, de entristecer, cansar, deitar, ir na feira, comprar frango, fora deste cotidiano regular, é mais provável uma outra situação de exposição a risco dessa necessidade de um paliativo para acalmar ou sem para dúvida. excitar. Tanto é que dentro, só fazendo uma complementação, dentro do presídio eu fiquei 42 dias sozinho. Quando chegou nesses 42 dias que eu pedi uma consulta com a doutora Roseli, psiquiatra da casa, e pedi apoio medicamentoso, né, antidepressivos. Tem muita aí, só um minuto, por favor, para concluir, por favor. E aí eu pedi para que entrassem com os antidepressivos. Desde que eu saí, eu cortei os antidepressivos. Por que você ficou sozinho? E na casa? Como é que você não usou droga na casa, Buba? Porque você ficou porque eu não sou dependente. É isso que o senhor, eu acho que não está conseguindo entender. Tô entendendo. E que se eu fosse dependente de qualquer tipo de droga, eu passaria mal dentro da casa, como eu passaria mal dentro do presídio. Olha, eu saí, só um pouquinho, Marcelo, eu saí de dentro da penitenciária tendo sido cotado como um preso modelo. Eu ajudei as pessoas lá dentro, eu ajudava na medida do possível, nem que fosse com palavras. Enfim, eu não precisava daquilo, eu estava usando aquilo por idiotice, burrice da minha pessoa. É o início da droga, né, Buba? Todo mundo no começo tem domínio absoluto. Claro, é por isso que eu escrevi lá dentro uma ONG toda voltada para a sociedade trabalhar esse problema da droga. E não polícia, justiça, ou seja lá o que for, porque eles não estão preparados para isso. Talvez nem mesmo as famílias estejam preparadas para discutir sobre droga. Entendeu? Abertamente. Então, o que ocorre? Eu lá dentro, enquanto eu estava preso, eu ocupei meu tempo com coisas que prestam. E o que presta para mim foi montar algo em cima de literaturas que eu tive lá dentro, em cima desse trabalho, criar alguma coisa em cima Duas do perguntas, problema. não sei se o senhor tem esse conhecimento, mas a questão da prisão de uma pessoa por posse de drogas, né? Qual é a diferença entre uma pessoa que usa, né, um usuário, e uma pessoa que tem para vender? Tem um limite? Dois artigos isso diferentes. daí Não, mas tem um limite, eles estavam com 18 comprimidos. Se você está com 18, 500, tem diferença? Você depende da maneira como a prisão foi efetuada, aonde a droga estava, as circunstâncias em que ela foi apreendida e a quantidade. Não se tem determinado 100 gramas de cocaína, 100 gramas de maconha. Qual é uma tonelada, daí já fica... Uma tonelada, tá. Mas a diferença de 18 comprimidos para 500 comprimidos, assim, eu não conheço muito bem quantas pessoas 18, utilizam, mas... dependendo das circunstâncias, poderia ser interpretado pelo juiz como um usuário que usa o Ministério Público pediu minha libertação. Porque a partir do momento que o Ministério Público entrou com essa atitude, ele disse, bom, isso com base nas minhas testemunhas de acusação, que foram quem realmente efetuaram a prisão, a delegada que me autuou. Enfim, quando o Ministério Público viu as testemunhas de acusação e viu que aquilo ali não se tratava de um ambiente de tráfico, que as provas que foram... Como parte do princípio geral que não deve ser penalizado, deve ser tratado o usuário, claro, que começa como o coronel se referia, sempre por uma situação de prazer, uma situação sem muito ônus, sem muitos efeitos colaterais. Claro que você entrar no crack, você já vai ter efeito colateral. Mas nas prisões brasileiras, viu, cara? Nas prisões brasileiras não tem nenhuma pessoa presa por ser usuário. Você que é preso com sem dúvida. Cigarro. Só que o que acontece é o enquadramento errado. O que acontece é que você tem uma lei de usuário, que é o Código 16, que beneficia essa pessoa para receber tratamento, já que o senhor
ajuda e colabora com tratando essas pessoas, e você tem uma lei que foi escrita em 1976, que é hedionda, e que se você cair nas mãos de uma pessoa que de repente pode utilizar isso ou interpretando aquela situação de forma errada, te enquadra num crime de tráfico. Precisa muito cuidado, Buba. Precisa muito cuidado por uma razão, viu, Buba? Você vai ficar de 5 a 15 anos preso, entendeu? O usuário não tem, o dependente não deve ir pra cadeia. Só que tem uma coisa. Todas desses 30 e tantos anos que eu lido com drogados, eu nunca tive um paciente viciado por um traficante. Um traficante... Claro, ele vai buscar a droga sozinho. Não, ele não vai buscar. A droga chega às mãos dele, normalmente pelas mãos do seu melhor amigo, do seu colega. Pela rede social, então, conforme eu disse, do que se frequenta, do que se faz. Eu uma situação que eu acho muito delicada, sabe o que eu quero, Buba? Assim, eu gostaria que você abrisse o seu coração e falasse do efeito da droga. Porque eu ouço, viu, coronel? As pessoas, porque é horrorosa, é monstruosa. É nada. É boa, é gostosa, estimula, faz, acontece. E aí, o final da história, você, por favor, conclua o que você acha da droga. Eu acho que a droga é uma droga. Se não fosse droga, não tinha esse nome, né? Para início de conversa. Só quando parabéns por essa frase. Estou pro Brasil ouvir, viu? Parabéns. Eu vou para a próxima. Vamos pro próximo tema. Coloca aí pra gente. Buba negou ser traficante e afirmou ter recebido a droga de presente de amigos da noite. Ele ainda disse que foi injustiçado por ter sido enquadrado como traficante e não como usuário de drogas. Buba, como o coronel falou, é normal que as pessoas recebam drogas dos melhores amigos ou de pessoas que você conhece? Buba, ainda mais o que acontecia. Nós estávamos nas festas, as pessoas chegavam e davam, assim. Mas aí, não é raro. Se ele não for o centro, como talvez ele fosse naquele momento... das pessoas não é assim que acontece. Tá aqui, ó, legal, ó. E você aí, aceitava? Você não tinha medo de tomar uma droga? No começo eu jogava fora, porque eu não utilizava muito, depois comecei a guardar. Até que eu não sabia quantos comprimidos tinham lá dentro. Ninguém dá muita droga. O pipoqueiro não dá. Você não sei se você algum dia comprou. Não, mas eu, assim, nesse período que eu tive fora do BBB, a gente ganhava isso aí nas festas. Você não sabe? Então, não sei te dizer, mas pelo que a gente sabe, e eu fiquei sabendo disso dentro da penitenciária, de 25 a 50 reais, depende de onde vem, depende da qualidade, ou cada Buba, comprimido, né? Você está respondendo o processo em liberdade. Você não tem receio, assim, até por ter se tornado uma pessoa pública depois do Big Brother e tal, e ter ficado esse tempo todo na penitenciária, você não tem receio de receber uma punição severa? Punição severa em que sentido? Não, você de pegar vários anos aí, de repente... Não, porque, veja bem, o processo todo, ele, graças a Deus, ficou bem encaminhado com relação a isso que eu falei. As minhas testemunhas de acusação acabaram colocando, de certa forma, que a própria delegada que me prendeu disse que a atitude dela, pessoal, seria me enquadrar no artigo 16. Não foi por a vocação superior. Isso consta no meu processo. Você tem noção de uma coisa, Buba? Você está cuidando da sua defesa, da sua vida. Quem está cuidando da minha defesa são os meus advogados. Não, eu sei, mas as pessoas normalmente só deixam da droga quando tem uma trombada na vida, geralmente. Pelo amor, ninguém me procura. Todos me procuram pela dor. Depois de uma trombada, começa que você levou. A Bíblia, 99% ela fala disso. Arrebentou, uma coisa que arrebenta a vida da pessoa. Agora, você tem noção de que essa dependência, você não tem todo o direito de dizer que não é dependente, e que isto não apaga mais do seu cérebro. Você vai ter que lutar a vida inteira contra a primeira dose, contra o primeiro comprimido. Você já tem noção disso? Sem dúvida. Está disposto a isso? Claro, tanto é que foi o que eu falei, eu montei toda uma ONG. Parabéns por você, Gu. Obrigado. Eu criei toda uma ONG que a ideia dela é alertar as pessoas, não tentar tirar a pessoa da droga, porque o senhor sabe que precisa do primeiro passo, tanto para um alcoólatra, para um drogadito, ele dá o primeiro passo e dizer, eu não quero mais usar, porque senão ninguém consegue ajudar, nem Deus ajuda uma pessoa se ela não quiser ajuda. Sobretudo se as duas coisas andam juntas, uma ajuda exterior com uma iniciativa e uma responsabilidade própria. A ideia... Só ajuda exterior faz escapar para o outro lado, eu não uso, porque não deixo, daqui a pouco eu tô, quando eu vejo, estou escapando e usando. A ideia é fazer com que as pessoas sejam alertadas do perigo da droga. Beleza, eu vou dar um recadinho, vou dar um descanso pro Buba, dar uma água pra ele, que vocês estão matando o rapaz, hein? E depois a gente vai pegar a mama de jeito. Agora, tudo bem! Bom, e agora eu vou perguntar, vou aproveitar, vou dar um ar, vou perguntar o que a audiência Super Pop está achando.
Eu nem me intrometi, né? Tava tão quente aí o debate que tava Agora eu tô pegando perguntando, fogo, você né? que assiste, você que tá todo dia lá. Eu acho assim, Luciana. O que você achou? Ele se tornou assim uma pessoa pública, né? Então, como as drogas, desculpa, né, tem um tabu muito grande, eu acho que fica feio assim pra ele, né, que é uma pessoa pública. Mas eu acho que esse tabu tem que ser quebrado, né? Porque quem fuma é uma droga, mas é tão comum, né, ver alguém assim fumando, mas quando fala em droga ou em maconha, já cria todo aquele tabu. Mas isso... Mas você cuidado pra você não fazer apologia à droga, né? Não, Luciana, claro que não. Mas não tem tanto tabu, né, de um fumante que fuma um cigarro de um usuário de droga. Não, mas é diferente, né? Então, uma coisa é liberada e outra é proibida, né? Então é isso que... mas fazem mal do mesmo jeito, matam do mesmo jeito. Só que os três têm razão para minha tese. Essas drogas lícitas são tão... Não digo tão drogas quanto os efeitos são claramente distintos. Não, Inclusive o comprometimento... Eu sofri muito nesses dias sem cigarro é nojento, bebida em excesso é tristíssimo. Agora, mais uma vez... É tudo ruim, não é que é tudo bom, é tudo ruim, né? Esses dias aí que eu saí da... Até shoyu de comida japonesa... não exagera, menos, Carolina. O que é, Buba? Você sofreu com o quê? Esses dias que foi cortado abruptamente assim o meu antidepressivo, eu sofri. Assim, sofri bem, de domingo para segunda para terça para quarta, enfim, fui melhorando muito. Mas os presos lá dentro falavam pra mim, não use antidepressivo aqui dentro, porque a hora que você sair, vai tremer muito. Agora, isso talvez seja um mito, porque o antidepressivo tem um efeito extensivo. Ele não começa a fazer efeito antes de 10, 15 dias, e não é, sim, ele não foi é um colocado, ansiolítico. só que foi o que aconteceu. Ele foi colocado, a doutora já tinha falado, nós vamos colocá-lo gradativamente e ao sair você irá retirá-lo gradativamente. Ocorre que eu não tive nem tempo de conversar com ela a respeito disso, porque o próprio Ministério Público pediu para que eu fosse para me liberar e eu não pude nem conversar com ela. Graças a Deus, que eu saí. E aí aconteceu sem querer de ser retirado dessa forma como foi. Só que é inadequado, não há um médico que prescreva, tire o antidepressivo sem se consultar comigo. Sem dúvida, só que aconteceu, desde que isso aconteceu, dia a dia eu tenho melhorado e tenho tido menos depressão com relação a isso. Hoje mesmo eu consegui dormir a tarde toda, eu não tremo mais. Se fosse talvez ontem ou anteontem, eu não estaria aqui conversando um debate desse nível, porque eu não teria condições emocionais para isso, tanto é que eu tenho andado com a minha noiva sempre, nesses programas que a gente tem ido, ou sendo acompanhado sempre por alguém, porque sem dúvida nenhuma, você passar por um estresse desse, tenho sido acompanhado por psicóloga desde segunda-feira, porque eu estou passando por um estresse pós-traumático. Lá dentro eu segurei muito a onda da família. Uma das coisas que eu disse com relação a uma pena alternativa de droga, que seria muito legal para as pessoas sentirem na carne onde elas podem chegar, é um final de semana no Cote, que é onde eu fiquei, o Centro de Observação e Triagem, que é uma prisão muito bem administrada e de segurança máxima, que não entra droga, que não entra absolutamente nada. Um final de semana no Cote, onde de repente até teus pais fossem almoçar com você preso no domingo, para você ver o que a droga faz a tua família passar, os teus amigos passarem. Você não tinha passado nunca por essa experiência, Buba? Nunca. Você sabe, Buba, você está solto porque você preso não teria nenhum interesse para a justiça, nada. Você é uma pessoa é uma pessoa que tem endereço fixo, tem uma tradição, tudo. É um dependente. Virou mau exemplo porque você virou a casa dos artistas, fez você ficar famoso. Big Brother. Agora, o Big Brother, o Casa dos Artistas, é uma coisa. Eu acho que são duas inutilidades, mas em todo caso tá lá. Agora, o que eu queria dizer para você só é que esta sua situação, eu só estou dizendo isso pela experiência clínica que eu tenho. Eu tenho um paciente que teve cumprido 5 anos na cadeia, pesado, sofrendo tudo que tinha na cadeia, sofrendo, jurava que quando saísse de lá ficava um mês ajoelhado no milho, mas nunca mais usar droga, e estão usando droga. Mas eu acho que aí tem que agora você não pode generalizar. Não, entendeu? Por isso que existe o Corinthians, por isso que existe o Palmeiras, por isso que existem times e times para que as pessoas escolham por que caminho que querem andar. Agora o senhor não pode generalizar. Não estou generalizando. Ele falou que acontece. O Brasil, a orientação, essa experiência do Buba não conhece milhões de psiquiatra ou é psicólogo? Então o senhor conhece um termo chamado resiliência? Novo na psicologia, o senhor já leu a respeito disso? Então o senhor procura se informar, que o senhor vai entender o porquê que determinadas pessoas
não podem ser enquadradas ou generalizadas dessa forma. Não estou generalizando. Mas fala uma coisa só um instantinho, deixa eu falar também. Eu quero falar com a noiva, que a gente está tanto falando dela, né? Dini, né? Dini. Dini, você também estava junto com ele quando ele foi preso. Você foi presa com ele? Eu fui levada junto à delegacia junto com ele, mas eu fui liberada por cerca de 9 horas da noite. Por quê? Porque... O Buba pode explicar? Porque, segundo o que ocorreu no momento do flagrante, eu peguei essa droga sem querer e eu assumi esse equívoco, entendeu? Tirando ela desse tipo de situação. Que bom. Então ela não foi enquadrada nem como usuária, nem como traficante. Ela só eu cometi um erro, sem dúvida, eu cometi um erro. Então eu assumi esse erro. Foi o que eu falei para os meus pais. Todo mundo sofreu com isso, mas eles criaram um homem, eles não criaram um verme, entendeu? Então, eu acredito que numa situação dessa, imagina uma menina como ela numa penitenciária. Você tá entendendo? Eu sabia que por um crime de tráfico, mesmo da forma errônea como foi feito, ou precipitada, entendam como queiram, eu consegui conviver dentro de um presídio, sair de lá sendo tratado como um presidiário modelo, exemplo. Respeitei todas as pessoas que estavam lá dentro, independente dos crimes que cometeram. Aprendi o linguajar da cadeia, aprendi a falar com as mãos, aprendi a respeitá-los, aprendi a ler um jornal e não engolir tudo que está escrito ali, porque nem sempre é verdade. Vi muita gente injustiçada lá dentro. Ajudei com o meu advogado, o Dr. Marden, a retirar um preso que estava há muito tempo sem condições de sair por falta de condições financeiras, família de fora. Então, de todas as formas, eu tentei ajudar os meus irmãozinhos de sofrimento, como se chama lá dentro. Você tentou aprender alguma coisa? Com certeza, tirar coisas boas de lá de dentro, porque eu acredito que em todo e qualquer lugar que você vá, você tem condições de tirar algo de bom para a tua vida. Tá bem, Buba, entendeu? eu vou dar um descanso aí pra você. E agora a gente vai atacar a mama. E que isso sirva de exemplo, né? Com certeza, um bom eu estive lá e fui visitá-lo e fui super bem recebida e falar aí pros jovens, né, que a claro, droga... que fique aí como uma experiência, sabe? O que o Buba passou, de repente no momento dele, que era o melhor momento dele, saindo com todo o assédio, com todo o carinho das pessoas, passar por isso, né? E que as pessoas possam olhar isso. Os jovens que acham que às vezes não nada demais, né? Não embarcar nessa. Gostaria que desse um close aqui. Isso aqui é o que fica do meu presídio. Vida limpa, vida livre. Tá bem. Esse é o nome da minha ONG. Eu vou deixar com o coronel isso aqui. Legal. Mas, Buba, a gente vai te dar um descanso agora, tá? Um descansinho, dá uma aguinha pra ele, que agora a gente vai pra mama. Tem que pegar leve com a mama. Vamos, não. Você é bonita demais pra gente pegar leve. Solta. Durante uma festa, Solange e Cida cantavam a letra de um funk. Abre aspas. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é namorar pelado. Marcelo ouviu e soltou o verbo. Abre aspas. A sol que o diga. E aí, foi bom, Sol? Solange atacou. Abre aspas. Pior é você que pentelhou a vida de um monte de gente só pra ganhar os 500 mil reais. O nível, uma coisa de nível... Você realmente tirava o sossego das pessoas na casa? Eu acho que pelo contrário. Acho que eu fiz muita amizade lá dentro. Acho que eu sou um exemplo disso. O Buba tá aqui, pelo contrário. Aliás, estamos dizendo que tem um trecho da briga. Diga-se de passagem, eu ainda virei um homem no time do Boco, né? É verdade. Porque sem jogar charme, olha pra só, nenhum, coloca aí. eu consegui ficar um homem e ser tratada por eles como um homem, né? Coloca aí um pedacinho, coloca um pedacinho. Acho que eu não tive isso aí, não. Prepotente, arrogante. Olha, eu tô embora terça-feira, mas eu tô te falando tudo que eu acho de você. Pode falar. Não teve educação, mas conseguiu. Nesse tempo todo você não teve educação. Aliás, uma péssima educação. Com você não. E aqui você não aprendeu nada. E não me arrependo. Que você é arrogante, e não me arrependo. Prepotente, entendeu? E não me arrependo. Que você é burra, ignorante. Com você eu sou, Marcelo. Comigo, não. Com você eu tenho prazer de ser.
Entendeu? Não é comigo, tá? não. Por você ser assim, do jeito que você É a vida. Eu prefiro sair daqui sem um passe no bolso a ter que mostrar tanta pobreza igual a você e tanta ignorância igual a você. Porque você coitada, eu tenho até dó de ser. Você é ignorante, arrogante, uma que prepotente. quer, pisa em todo mundo só pra chegar nisso daí. Coitada, eu, pelo menos, não pisei em ninguém. Você tá muito enganada. Eu fui muito sossegada. Nossa. Até aqui, eu fui muito sossegada. Muito. Você pode ter certeza disso. Por falar em ambiente, tem ambiente que estimula a competição e a briga. Outros estimulam a cooperação dentro de uma igreja. Todos somos irmãos. Acontece, até dentro da cadeia são irmãos. Irmãozinho de Tem sofrimento. um lugar que se compete, briga, acaba brigando. é um dos resultados. Por que vocês brigavam? É verdade, me falaram que vocês brigavam por causa das perucas também? Na verdade, assim, devido ao confinamento, você... Com os nervos. Às vezes a pessoa... Eu, na verdade, não me bati com ela desde o início. Acho que a recíproca foi verdadeira. E em função disso, a gente acabou se atritando, sim. Né? Mas fazia parte do jogo ou você montaria um barraco também na vida real? Pelo contrário, porque eu acho até que isso me desfavoreceu. Porque se isso tivesse sido mostrado na íntegra, com certeza não teria me desfavorecido. Porque eu simplesmente apontei um ponto de vista que eu acredito que o Brasil todo concorde comigo. Exatamente. Que não é um programa 24 horas para ser mostrado sexo, entendeu? E desde a minha filha, que tem 10 anos, acredito até que crianças pequenas, de 3 até idosos, assistem o programa. Então, acho que tem muita coisa bacana para você chegar e mostrar num programa desse, entendeu? E aí eu apontava não mostraram isso na briga. Eu não chamei ela de ignorante por isso. Falei, vem cá, você tá tendo oportunidade, de repente, de alavancar, de dar uma Já que você guinada na tua sabia, vida. Marcelo, você é muito inteligente, gostei de você, viu? Já que você sabia que o programa era um jogo, já que você sabia, porque você já tinha assistido alguns anteriores, você não teve a preocupação de ter lá uma imagem onde pudesse fazer a diferença na casa das pessoas? Posso dizer uma coisa? Aquele momento, aquele estimulante que chama-se tequila acabou comigo. Porque eu bebi. E eu perdi o controle mesmo, eu assumo. Entendeu? Eu, no meu estado normal, sem bebida, eu jamais teria tido aquela atitude com ela. E eu assumo aqui. Foi minha grande mancada. Infelizmente, eu tomei tequila e onde ela me provocou e eu saí do meu controle. Então tá provado aqui que o Buba já confessou que droga não compensa. Agora nós estamos... E agora nós estamos vendo que o álcool também não compensa. Já comprovamos que até num programa que tem uma responsabilidade social devia haver uma dose certa de tequila, né? E claro, e ainda mais de uma forma excessiva, né? Porque... Então me dê uma sugestão. Eu gosto porque ela teve lá, viveu o Buba também. Me dá uma sugestão aí, me dê uma sugestão, Marcela, do que poderia melhorar nesses programas, porque eu também fico esperando, porque eu sei que vocês estão lá correndo a 500 mil reais. Claro. Liliane, entendeu? As pessoas estão ligando pedindo pra mostrar a briga de novo. Eu vou colocar. Coloca. Prepotente, arrogante. Olha, eu tô... Mas eu tô te falando tudo que eu acho de você. Pode falar. Não teve educação, mas conseguiu. Nesse tempo todo você não teve educação. Aliás, uma péssima educação. Com você não. E aqui você não aprendeu nada. E não me arrependo. Que você é arrogante, e não me arrependo. Entendeu? E não me arrependo. Que você é burra, ignorante. Com você eu sou, Marcelo. Comigo, não. Com você eu tenho prazer de ser. Entendeu? Não é comigo, tá? não. Por você ser assim, do jeito que você é. A vida. Eu prefiro sair daqui sem um passe no bolso a ter que mostrar tanta pobreza igual a você e tanta ignorância igual a você. Porque você coitada, eu tenho até dó de ser. Você é ignorante, arrogante, uma prepotente. que pisa em todo mundo só pra chegar nisso daí. Coitada, eu, pelo menos, não pisei em ninguém. Você tá muito enganada. Eu fui muito sossegada. Nossa. Até aqui, eu gostaria até de estar esclarecendo o negócio depois. Quando eu disse a ela pobreza, que foi cortado, eu disse pobreza de espírito, tá? Eu não quis dizer no sentido... Quem tinha pay-per-view acompanhou melhor. Minha mãe tinha o pay-per-view pôde acompanhar melhor. Ficou aí um resquício de preconceito, ela nessa até parte porque ela mostrou briga, durante todo o programa que ela era uma da minha filha, fazendo gestos, eu transo assim, eu gozo assim. Como é que isso é a não história? foi ao ar. Isso aí não foi ao ar. O Como é que é a pay-per-view história, apareceu. gente? Ela usou o nome da minha filha.
Bruna, a sua mãe não faz isso porque ela tem você em casa, mas eu faço assim. E fazendo gestos Marcela, obscenos. até porque você é uma moça bem nascida, bem criada e tudo, em algum momento Graças a Deus, passou... olha, eu nunca vim de uma família rica, não, mas eu vim de uma educação, A gente graças a Deus, percebe do meu pai, isso, da a gente minha percebe. mãe. Até por isso, ficou um ponto de interrogação aí nessa discussão, do tipo assim, poxa vida, ela não tá vendo que não tá no mesmo nível de discussão? Pois é, mas porque a moça, infelizmente... aliás, foi vendida a ideia, foi vendida a ideia, mas eu acho importante esclarecer isso, foi vendida a ideia de que a outra moça era uma coitada, pobrezinha, frentista, Não, e ela sei o quê, não sei é o quê. uma coitada, ela não é uma pobrezinha, entendeu? Não considero assim. Eu acho que a Sol é uma pessoa que teve muitas oportunidades, Além porque sim, aproveitaram para dizer que ela de era ser negra melhor, também, entendeu? inventaram um monte de história, Eu né? considero ela pobrezinha e nem burra. Ô, Marcela, vocês Porque falam- ignorante pra mim não é... Eu concordo que seja uma pessoa que tem oportunidade de aprender e não faz por onde. Quer dizer, eu tô tendo a oportunidade falei. de ser melhor. Questão cultural então, eu não tô e não aproveitando. questão Ignorância social. pra mim é isso. Não aquele que não teve. E sim aquele que tem e não aproveita Será da porque melhor você forma. estava alcoolizada? Tudo tomou uma dimensão Não, eu muito acho maior? que é tudo. Eu acho que é o confinamento. Ela estava alcoolizada Estresse, Porque também? se eu Confinamento. tivesse aquilo, batendo um papo com você, por algum motivo me irritasse, eu ia falar, ô Lu, dá licença, vou tomar um ar aqui, vou dar uma Sai fora. volta, vou tomar uma água, Mas se enfim. você estiver alcoolizada... Mas lá não tinha. Mas, ô Tinha pra onde Marcelo, escapar. Não tinha como pelo que sair da vocês casa. falam, quer dizer, pra nós, eles faziam a edição do jeito que eles queriam também, quer dizer, a gente não sabia dúvida. tudo o que acontecia 24 horas na casa. Então você não acha que, de isso repente, converge nessa com as discussão... intenções, né, Então, mas da nessa emissora. discussão pode ter acontecido qualquer que emissora. te prejudicado, Também então. se não existisse a edição, o programa ficaria muito chato. Olha, mas não como é que pode os ser papéis são importantes para ver conflito. Assistindo as pessoas lá dentro do tempo, eu não Mas consigo. qualquer imagina, você novela, passar comédia uma de cena da arte, tem pessoa papéis conversando uma cena definidos. inteira, tem O que haver a farsesco, edição. o Eu bom, não o condeno o mal, programa vilão. e nem a edição do programa, eu acho que tem que haver. Entendeu? É isso Você que não dá acha que ela te pimenta prejudicou, essa no- edição do no programa, coisa. É então? isso que faz o público participar. Eu acho super legal. Eu não me senti de forma alguma prejudicada. De forma alguma. Hoje você teria feito diferente, quer dizer, com toda essa sacada que você já teve do mercado que faz sucesso. Nossa, né? sem Você dúvida. teria feito o que de diferente para E chamar claro atenção? que Batido, ainda... né? Imagina se hoje eu pudesse entrar sabendo do carinho que eu tenho das pessoas, de como eu sou recebida nas ruas, poder entrar num reality show com a experiência que eu tive lá, de 71 dias dentro da casa. Nossa, seria maravilhoso. Você seria um Alexandre Frota de saias, assim, pelo que ele foi da Casa dos Artistas? Eu acho assim, eu não iria brigar, eu iria me conter mais, eu E acho. talvez não funcionasse, entre Ou eu ia aspas, quebrar um barraco, fazer um barraco. para que aquilo seja um teatro bem montado. Teatro precisa ter conflito. Programa de televisão tem que ter conflito. Claro, senão fica sem não se graça. desenvolve. Eu Precisa ter amor, briga. Eu vou perguntar pra audiência Super Pop, você assistia o BBB? Você viu esse barraco delas? Eu vi. O que você achou? A impressão que deu A é impressão que que, deu pra você? pra mim, foi assim, que a indiferença cultural, tanto da Mama quanto da Sol, que ela quis explorar muito, achando que ela era bem melhor, que ela falava bem mais, que ela teve uma cultura... Quem é a Sol? Isso, e chegar ao ponto de chamar... A Sol ou a Mama? A Mama. A Mama falou isso pra Sol. Essa é a minha impressão. Entendeu? E aí, assim, né, pra quem vê... Você acha que pegou Não, mal? você sabe que... pegou mal. Deixa eu até completar, isso é até interessante, você falou, é uma forma de eu estar me explicando. Eu sempre coloquei pra porque Sol... ele é gentil, ele vem e ela é uma pessoa Mas de é casa. legal ele estar falando isso, né? Porque eu, de forma alguma, eu levei por esse lado como colocaram do racismo, entendeu? Tanto que o Zulu era um dos meus melhores amigos na casa. Eu nunca fui racista. Logo quando eu saí, eu tive essa coisa, né? Porque eu falei que o cabelo dela era pichain, Você falou mesmo? chaco, barará. Ela, na verdade, falou do meu cabelo. Mulher é assim, Mas né, se ela Lu? não tivesse Na hora da briga, preconceito, só teu quero fazer cabelo uma é parte horrível, aqui, ó, o nessa meu também discussão. é. E virou aquela coisa. E Mama. Cabelo é a primeira cortaram coisa que mais ele uma já vez na ataca. edição. Se ela não tivesse A preconceito partir do pelo momento que ela cabelo falou, teu cabelo cai, você é careca, você é isso. Eu falei, e daí? E o teu que é ruim? Que tem que estar toda Vocês falaram até do bumbum também, né? Exatamente, mas é o que E aí, Só falou até do seu bumbum. Eu como Quem telespectador, Ô, Mama, ó, é aquela história, ela mesma tem preconceito contra o próprio cabelo dela a partir do Claro. momento que ela alisa o cabelo dela, entendeu? Mama, eu como Ela não espectador- assume o Ela Black falou da Power, bunda por caída. exemplo. Então todo mundo que tem bunda caída no Brasil, então pode entrar com processo contra isso. É uma forma de racismo. Mas, nossa, Não vocês deixa de deixaram... ser. Peraí, falou do cabelo, da bunda caída, do cabelo careca, Falou que baixou o nível total. Que a Mama